Boa noite. Estou feliz de estar aqui, gente. Toda vez que eu venho pregar aqui, eu me sinto um pouco esquisito, um pouco desconfortável, mais temeroso do que tudo, né? Eu até fiquei pensando a roupa que eu ia usar. Aí eu falei assim, mas quando eu vou na casa dos meus amigos, eu não penso se eu vou de terno ou não. Eles me recebem do jeito que eu tô. E eu acredito que aqui é uma casa onde eu estou entre amigos e entre irmãos. Então eu não queria tratar isso só como uma pregação, mas eu queria tratar como uma conversa. Da mesma forma que eu trato as minhas conversas na mesa com os meus amigos, eu também estou disposto a aprender. E dou liberdade para qualquer um que vê algum desvio da palavra, pode levantar a mão, me interromper, por amor a mim e por amor aos outros, certo? Hoje eu vou falar sobre alguns temas que têm ferido meu coração, algumas coisas que há alguns meses já eu tenho sofrido, algumas coisas que o Senhor tem me marcado, sempre por dores, na maioria das vezes, mas eu acredito que isso é fruto do que o próprio Jesus viveu, da forma que ele aprendeu. Também vejo que esse tempo é muito propício, porque por mais que o povo pareça cansado, e eu conversei com várias pessoas que se sentem dessa forma, eu acredito que mais que um templo novo, Deus está construindo uma coisa nova em nós, e construindo uma coisa nova no nosso meio. Então, conto com a ajuda de vocês. Realmente eu não sou bom em organizar as minhas ideias, a Thaís fala muito isso, mas eu vou tentar. E o primeiro texto que eu queria ler é Romanos 12:15. Quem puder abrir. Romanos 12:15. Diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E o segundo texto que eu quero ler é Provérbios 17:17. E diz assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Eu queria começar com esses dois textos, e foram textos que me pegaram assim em uma das minhas reflexões, porque eu comecei a refletir diante do que a Bíblia diz, o que é ser um amigo. Quem aqui acha que é um bom amigo, levanta a mão. Nossa, a gente tem sempre amigo, hein? Quem aqui se acha um bom amigo? Vamos lá. Certo, bastante gente. Quem não se acha um bom amigo? Sem crise. Quem não se acha? Beleza. Quem pode me dizer como se caracteriza um bom amigo? Quem pode me dar uma característica de um bom amigo? Quem pode falar? Eu preciso de ajuda, gente. Fiel, disponível. Quem mais? Ouvinte. Conselheiro, verdadeiro. Quem mais? Companheiro. Quem dá mais? Lealdade. Entregador de tempo. A Bíblia vai caracterizar um bom amigo como aquele que é presente na adversidade. Ele é tudo isso e um pouco mais. E mais do que isso, ele chora com os que choram, que é o que a gente acabou de ler. E olhando essa forma mesmo que a gente caracteriza os bons amigos e a forma como que a gente se julga bons amigos ou boas pessoas, eu não sei se vocês percebem, mas está tudo baseado num comportamento ético, moral, ou coisas que a gente pode apresentar para as pessoas para de alguma forma se colocar no lugar delas. Mas quando nós vamos ver o exemplo de Jesus como um bom amigo,
ele fala assim: você quer ser um bom amigo? Você precisa orar por aqueles que te ofendem. Você precisa amar e orar por aqueles que te perseguem. Você precisa, quando alguém te roubar, dar a túnica. Se alguém te bater, virar a outra face. É assim que é feito um bom amigo, à medida de Cristo, à medida de Jesus vivo e ressurreto nos céus. Você percebe que é muito mais uma negação de quem nós somos do que uma afirmação de quem a outra pessoa é propriamente dita. E isso me gerou uma crise profunda. Porque eu comecei a pensar, quanto dos meus dias, da minha vida é proporcionalmente entregue a viver os sofrimentos de outra pessoa? Quanto da minha vida é entregue a suprir as demandas de uma outra pessoa que não tem como suprir? E eu não vou nem perguntar de novo quem se considera um bom amigo, porque eu mesmo não me considero. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que eu sou um amigo pior do que eu deveria ser. E isso tudo vem da nossa depravação, sim, do nosso eu caído. Mas o Senhor é misericordioso e me levou num caminho desse caminho de reflexão. E as palavras soaram muito claras na minha mente: ninguém tem maior amor que esse, o de dar a vida pelos seus amigos. Ninguém é melhor amigo do que Jesus é nosso amigo. E eu comecei a olhar para dentro de mim e ver coisas que ainda não estavam disponíveis para ser dada para os meus amigos, e muito menos para os meus inimigos. E um dia eu estava orando e tal, e no meu ponto de vista, no meu lugar de oração, eu sempre encontro com Jesus numa mesa, sempre. E um dia Jesus chegou nessa mesa, fazia bastante tempo que eu não orava assim, cara, bastante, eu estava com bastante dificuldade, muito por conta dos acontecimentos, por conta de N fatores. E um dia Jesus sentou na mesa do meu coração e me perguntou assim: quem está sentado com você há tanto tempo que me fez bater na porta por todo esse período? E eu caí naquele famoso versículo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Quem sentou com você na mesa do seu coração que tanto tempo eu fiquei batendo na porta? E que relação é essa a ponto de você trancar para eu não entrar? E eu vi mais uma vez o meu coração entregue a outros amores. E isso na Bíblia é caracterizado como prostituição ou idolatria, mesmo que ela nasça no seu coração. Só que Jesus não tinha um tom pesaroso, sabe? Ele não me perguntou isso, tipo, no sentido de me culpar porque ele não estava lá dentro. Mas ele foi entrando na sala do meu coração e arrumando algumas coisas. Algumas coisas que, quando o viver para si mesmo foi lá, ele deixou em cima da mesa. Ou quando a experiência, quando o anseio de ser bem sucedido foi lá e também deixou em cima da mesa. E eu nem tinha percebido que tinha tanta louça suja assim. E eu não sabia nem como começar a limpar. E felizmente eu lembrei das palavras de Jesus: vós já sois limpos pela palavra. E isso entrou no meu coração e o Espírito Santo começou a revelar para mim algumas coisas sobre a amizade. E era claro assim o Senhor falando: eu vou te contar sobre um amigo meu. Eu queria que vocês abrissem em Oséias 1.
contextualizar aqui para vocês. Oséias, ele foi um profeta e ele profetizou num período de grande prostituição e de grande depravação moral, religiosa, todo tipo de depravação que vocês podem imaginar. Ele também foi contemporâneo de Isaías, de Amós, de Jeremias, um período de tempo. E na época dele, Israel era muito potente, muito bem sucedida, era muito bem econômica e financeiramente. Só que à medida que Israel ia se tornando bem sucedida, o povo de Israel começava a associar aquela riqueza, aquelas coisas que Deus tinha colocado sobre eles, aos ídolos, dizendo que os ídolos tinham dado aquilo para eles. E a ponto de abandonar o Senhor e abandonar o culto ao Senhor, abandonar o conhecimento de Deus. Também é o profeta Oséias que fala um versículo muito famoso que a gente já usou muitas vezes, viu muitas vezes a galera usando, que é: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitou o conhecimento do Senhor. É ele que fala isso. E eu fico pensando assim, cara, nesse momento, antes de ler o versículo, como a Amanda cantou aqui, não há outro igual que se assenta no trono. Vocês têm a capacidade de imaginar como Deus é? A gente sabe que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é santo, mas Ele também é um Deus eterno, certo? Então, na minha cabeça, Deus é muito eterno. E toda vez que os anjos, os próprios anjos, vendo quem Ele é, gritam: santo é o Senhor, eles estão eternamente distantes de refletir o quão santo Deus é. Existe um espaço muito grande entre a maior expressão de santidade e aquilo que Deus é. E toda vez que a santidade chega naquilo que Deus é, Ele está eternamente distante, mais santo. Toda vez que o amor chega e expressa quem Deus é, Ele é eternamente mais amor. E toda vez que a misericórdia expressa o quanto Ele é misericordioso, Ele é eternamente mais misericordioso. E esse mesmo Deus, poderoso, infalível, onipotente, onipresente e eternamente mais, chama um cara chamado Oséias e fala assim para ele: Oséias, senta aqui que eu preciso conversar com você. Tá acontecendo uns negócios difíceis aí, preciso trocar ideia com um amigo. Eu vejo Deus fazendo isso, né? Sei lá, pode ser heresia, talvez. Mas Deus chama Oséias e fala assim para Oséias. Oséias 1. A palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos de infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lo-ruama, pois não mostrarei amor para com a nação de Israel, não a ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor do seu Deus. Depois de desmamar Lo-ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-ami, pois vocês não são o meu povo, e eu não sou o seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não pode se medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são o meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O
O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos e eles designarão para si um só líder e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. O mesmo Deus, poderoso, infalível e gigante, chama agora um homem e fala para ele: cara, eu estou cansado de falar. Eu estou cansado de me repetir. Eu já falei com vocês de tudo que foi dito. E já mandei N profetas. Mas eu preciso que você sente aqui e compartilhe o sofrimento do meu coração. Nesse mesmo momento, o meu coração se cortou por dentro. Porque se o Senhor falasse para mim: casa com uma mulher prostituta, expressa para esse povo a dor que eu sinto, eu confesso que eu não faria isso. Mas o cara não pestanejou. Ele simplesmente foi lá e casou com uma mulher prostituta. E aí alguns teólogos não sabem se ela já era prostituta ou se ela ia se tornar prostituta. Mas o fato é que ele sabia, e Deus falou para ele o que seria, e ele se casa com Gomer. Logo que ele se casa com Gomer, ele tem um filho, que é o Jezreel, que é o nome de um vale lá em Israel, onde Jeú matou Acabe, Jezabel e por aí vai. E depois, a Bíblia fala que ele teve mais 2 filhas. Só que essas 2 filhas de Oséias não eram filhas dele. Elas eram filhas de prostituição. E mesmo antes de tudo, ele já sabia. Mas ele teve o coração de sentar com Deus e falar: eu vou viver o que você está sofrendo. E eu me pergunto, quanto de Deus deixou de ser expresso na nossa geração porque a gente não quer sofrer as dores do coração de Deus. A gente quer as bênçãos, a gente quer a vida abundante. Mas toda vez que eu abro a palavra e vejo, não faz muito sentido isso. Todas as vezes é sempre um amigo de Deus sofrendo com ele as grandes dores do coração dele. E toda vez que eu percebo isso, eu olho para mim e vejo que eu não sou um grande amigo de Deus. Porque a minha vida, de alguma forma, ainda é entregue a mim mesmo. Então, Oséias casa com Gomer. E depois de um tempo, Gomer deixa Oséias. E nesse inteirinho de tempo, nos capítulos 2 e 3, Deus vem descrevendo tudo aquilo de como ele se sentia, expressando isso através da relação de Oséias com Gomer. Então Deus fala lá: vocês me traíram, vocês abandonaram aquele amor fiel do deserto, vocês veem as coisas que vocês têm e vocês são abastados, e vocês falam que foi os ídolos que deram isso para vocês. Vocês oram por um pedaço de pau e ele responde vocês. Os sacerdotes começaram a se prostituir nos lugares onde antes eram levantados templos de adoração a Deus. A prostituição e a idolatria a Baal começou a entrar dentro do próprio templo do Senhor. E Deus começa a colocar tudo isso como um marido traído. E um pensamento me veio na mente nesse momento. Eu falei: cara, de fato, a traição, ela não acontece porque existe uma pessoa melhor fora. Porque ninguém é melhor que Deus. E como ele foi substituído? Como ele foi traído? Então eu cheguei à conclusão de pensar que a traição não acontece porque existe um cara melhor fora. A traição acontece porque existe um cara pior dentro. E diretamente e indiretamente nós precisamos promover encontros com esse cara ruim que está dentro de nós. Mas não a ponto de flertar com ele e permitir que ele dite o comportamento da nossa vida. Mas que ele seja combatido e crucificado na cruz de Cristo. E não contente com isso, Gomer vai embora, tem outros 2 filhos de prostituição, e
a situação dela chega a tal ponto que ela se torna escrava. Escrava de outro homem que muitos teólogos dizem que Oséias conhecia. E eu fico imaginando assim, Oséias falando, tá bom, Deus, vou compartilhar essa dor do seu coração. Mas, no capítulo 4, se eu não me engano, no capítulo 3, a voz do Senhor vem a Oséias de novo, como se Deus chamasse ele para conversar na mesa de novo, e fala assim, no versículo 1, Oséias 3:1, vá e trate novamente com amor a sua mulher, apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uva passa. Por isso, eu a comprei por 180 gramas e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Então, imagino Deus chegando para Oséias e falou, então, Oséias, tem mais uma coisa. E eu no lugar dele respondi, não, outra coisa não. Já sabendo do que viria, né? E Deus fala assim para Oséias, está vendo toda a dor que ela te causou? Sim, é assim que eu me sinto. E graças a Deus, Oséias deve ter pensado, ela foi embora, né? Pelo menos ela some da minha vida e vai embora. Mas Deus fala para Oséias, você vai atrás dela e vai comprar ela de volta. E assim, você não vai comprar para ela ser sua serva. Você vai comprar ela de volta e ela vai viver com você como sua esposa e você vai amá-la como eu amo esse povo. Então não faz muito sentido na minha cabeça o tipo de perdão que compra de volta, que chama de volta, mas não devolve a relação. Imagine se Deus nos tratasse dessa forma. Você errou comigo, eu vou comprar você de volta, beleza, aparentemente bem, pro lado social, ok, mas você vai ser meu escravo o resto da vida. Eu não consigo acreditar num perdão que tem essa capacidade de perdoar, mas manter longe. E eu estou falando porque isso aconteceu comigo. Mas eu não consigo acreditar nisso, cara. E eu não consigo ver o coração de Deus sendo expresso num tipo de perdão assim. Talvez seja por isso que Jesus orou e disse assim, quando ensinava aos discípulos, e disse assim, Pai, nos perdoa da mesma maneira que nós perdoamos. Imagine Deus nos perdoando da mesma maneira que nós perdoamos. Então, a gente pode ver muitas coisas, ouvir muitas coisas, sentir muitas coisas e no final não ser considerados amigos. Porque nós não perdoamos como Ele perdoa e nós não vivemos e enxergamos como Ele enxerga. E nos outros capítulos, Deus vem falando um monte de todas as mazelas do coração, assim, de todas as tristezas do coração. E é esquisito falar isso, tristeza no coração de Deus, mas Deus não está muito aí com a reputação a ponto de ser considerado distante ou, sei lá, sem sentimentos. E o capítulo 11, no versículo 8, talvez seja o versículo que mais expressa o coração de Deus no Velho Testamento. Diz assim, como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Adma? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido e todas as minhas compaixões foram despertadas. Por isso eu não executarei a minha ira impetuosa. Não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira
Eles seguirão o Senhor e ele rugirá como leão. Quando ele surgir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Virão voando do Egito como aves, da Síria como pombo, e eu estabelecerei em seus lares, diz a palavra do Senhor. Então, diante de tudo que Israel fez, e Deus passando por todos os capítulos prometendo o juízo, eis a hora que o juízo de Deus chega. E o juízo de Deus é: como eu posso não perdoar você, Efraim? Como eu não posso não perdoar você, Israel? Você está tão enraizado no meu coração que as minhas compaixões se acendem mais do que a minha ira se acende. E essa palavra compaixão, essa palavra em específico, compaixão, que diz aqui, é algo visceral, sabe? Algo que se mexe dentro das entranhas de Deus. Essa mesma palavra é utilizada quando a palavra fala que Jesus teve compaixão deles. O amor de Deus era tão profundo e a misericórdia tão profunda, tão profunda, tão profunda, que o Deus que é eterno sentia o seu interior sendo revirado de compaixão. Sentia as suas vísceras se acendendo uma a outra em compaixão de Israel. Eu não sei você, cara, mas isso é uma parada que me pega. Como é possível habitar na profundeza da compaixão de Deus a ponto de fazer as entranhas dele se mexerem em nosso favor? Como é possível? E diante desse quadro, onde os sacerdotes se prostituíam mais do que todos os outros, onde chegou o ponto de Deus dizer: eu não vou castigar as filhas de vocês que se prostituem, porque vocês mesmos deitam com prostitutas cultuais. E tudo que eles estão fazendo é por falta de conhecimento de vocês. Amém? Eu quero abrir uma janela aqui e a gente pular. Antes de pular, Deus fala uma frase lá em Oséias que ele fala assim. A gente escutou muito na música Colossenses, que diz assim, sobre as linhas de amor, e Deus fala para Israel: eu vou conduzir vocês para o deserto, e lá eu vou persuadir o coração de vocês, eu vou cercar vocês com espinhos e vou tirar da boca de vocês o nome dos antigos amores. Agora sim, abre a janela. 750 anos depois, nasce Jesus. E o mesmo povo de Israel agora se encontra da mesma forma de 750 anos antes. Primeiro, eles não tinham mais um Deus presente. E como que eu sei isso? A Bíblia fala que quando Jesus apareceu, um pouco antes veio João Batista. E João Batista dizia: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não era a voz que clamava no deserto, ele era a voz do que clamava no deserto. Então, quando Jesus vem, onde Deus estava? No deserto. 750 anos depois, esperando Israel ir para o deserto. E vem João Batista e fala: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. A gente vê outra profecia sendo cumprida também, de Isaías, que fala: do deserto eu chamei o meu filho. E Jesus vem do deserto, onde Deus estava esperando, e aí eu começo a fazer várias viagens assim. Falo: caramba, cara, Deus ficou 750 anos esperando a ponto de não conseguir mais. E falar: enviar o meu sofrimento através de um amigo não foi o suficiente. Vou lá. Então o mesmo verbo que foi contado para Oséias, agora se faz presente de forma corpórea. E ele chega e encontra o Israel do mesmo jeito.
Primeiro, Israel não tinha mais Deus. Até a situação era pior, talvez. Segundo, Israel não tinha o sumo sacerdote. Aí você fala para mim, mas como não? Se tinha Anás e Caifás. O fato de existir 2 sumos sacerdotes quer dizer que não existe nenhum. Porque sumo é o que é maior. Então, se existe 2 sumos, nenhum é sumo. Já começa por aí. Já não tinha mais um sacerdote que pudesse levá-los até Deus. Também já não tinha mais uma casa para o Senhor morar. Porque o próprio Jesus chega e fala assim: vocês transformaram a casa do meu pai em um covil de salteadores. Vocês continuam se prostituindo aqui dentro. A amante é diferente, mas a prostituição continua acontecendo. E Jesus chega nesse mesmo lugar, entre o mesmo povo, que 750 anos antes traiu a Deus, e nós nos deparamos com o fatídico episódio da mulher do apedrejamento. Que situação. Deus, agora em corpo, chega diante da mulher para ser apedrejada. E quando ele olha aquela situação, quem estava atrás da mulher para apedrejar ela? Os fariseus, os sacerdotes, os mestres da lei, aqueles que há 750 anos vinham se prostituindo contra Deus. E qual era a causa deles? A prostituição da mulher. Que coisa, não? Então Jesus chega diante dessa situação e vê os caras que fizeram isso durante anos, e a prostituta não, a adúltera lá, né? E eles com as pedras nas mãos, pronto para atacar nelas. E esse é o ponto alto da misericórdia de Deus. Imagina essa cena. Eles na violência, prontos para cumprir a lei. Porque, no fim das contas, eles tinham razão. Eles só esqueceram de olhar para dentro. E Jesus chega e fala assim: o que a lei diz? A lei diz que você tem que apedrejar. E o que vocês têm na mão? Pedra. Então aquele que não tem esse pecado, vai lá, atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que um por um foi soltando as pedras e abandonando o lugar. E Jesus diz: onde estão os seus acusadores? Então, por mais que muitas vezes essa traição esteja no nosso coração e vários ídolos nasçam dentro dele, Jesus chega no horário que a pedra está quase chegando em você e te pergunta: onde estão os seus acusadores? Quem pode te acusar, sendo que eu mesmo não acusei vocês? Por que vocês vão tacar pedra nela, se eu mesmo não taquei pedra em vocês? Sendo que ele tinha toda a razão. Por que a gente taca tanta pedra nos outros, sendo que Jesus mesmo não taca pedra em nós? Porque o nosso coração não se move em compaixão a ponto de entrar na miséria do outro. Mas a gente sempre tem alguma coisa para apedrejar. Isso não é ser um discípulo, e muito menos ser um amigo. Pedro viu muitas coisas, muitas coisas. Curou, fez milagre, mas quando chegou no ponto decisivo, Pedro trai. E depois de tudo isso, Jesus fala para ele: Pedro, quando você se converter, ama os seus irmãos, cuida dos seus irmãos. Não é o fato da gente fazer, não é o fato da gente conseguir propor qualquer tipo de serviço na igreja ou milagre que vai fazer com que essa chancela de discípulo esteja sobre nós. Mas é o fator desprendimento da nossa própria vida. O próprio Jesus diz: aquele que não tomar a sua cruz não pode ser o meu discípulo. Não existe um cristianismo onde o peso da cruz que está nas suas costas é seu.
onde a cruz é baseada nos seus pecados ou nas suas faltas. Porque a própria cruz de Cristo não era o peso do que ele carregava. Da mesma forma, Paulo fala: eu sou entregue à morte todos os dias, para que a vida de Jesus seja gerada em quem? Em vocês. Não é possível ser um discípulo em uma vida onde se vive para si mesmo. O Bonhoeffer vai chamar isso de graça barata. E é muito tendencioso que nós vivamos uma graça barata. Como pode ser concebível um cristianismo que não custa nada para o cristão, mas custa tudo para Deus? Como pode ser concebível um cristianismo que não nos move em direção ao outro, mas move Deus a ir para uma cruz e morrer em nosso lugar? Como pode ir para o mesmo caminho, sendo que as características são tão diferentes? E é por isso que há entre nós muitos mortos e aqueles que dormem. Porque a gente amputa o corpo. A gente tem essa capacidade. Eu não imagino Jesus olhando. A Thay está aqui. A Thay tem problema na perna por conta de um acidente que ela teve. Ela mesma já falou várias vezes para mim que a dor é tanta que às vezes ela tem vontade de cortar o pé para sofrer menos. Estou mentindo? Mas dentro do coração dela existe a esperança de que esse pé vai melhorar, e é por isso que ela não corta. Mas nós não temos essa mesma esperança, porque a nossa esperança não está em Cristo. De forma que se um amigo erra conosco, a gente corta ele como corta um pé. E aí você vive o resto da vida manco, incapaz de andar como se deveria andar. As nossas paixões não se acendem dentro do nosso coração. Nós ainda estamos atendendo o chamado de Jesus, mas sabendo onde a gente escondeu a rede e o barco, porque se preciso, a gente sabe como volta. Pedro só voltou para o lugar que ele tinha para pescar porque ele ainda tinha uma rede, ele ainda tinha um barco. E o homem interior dele ainda era o antigo. Nós precisamos começar a andar em direção a isso, cara. Senão não faz sentido isso aqui. Não faz sentido um evangelho que não toma nada de nós, que não tira nada da nossa vida, que não mexe no nosso bolso, que não mexe no nosso dinheiro, que não mexe nos nossos sentimentos, que não se abre para ser ferido novamente. Não existe um evangelho onde o problema do outro não se torna problema meu. E dentro dessa igreja, dentro desse lugar, eu vi isso acontecer. Pessoas que tomaram o meu problema como se fosse delas, a ponto de resolver isso. Eu não consigo acreditar num evangelho onde a gente se pergunta o tempo inteiro: quem é o meu próximo? Parece que a capacidade de absorver informações sobre o evangelho é o suficiente para nos determinar cristãos. A gente não consegue mais ter uma obediência rápida. O fato de ser próximo é um direito que o outro tem sobre você, não uma questão que você tem que se fazer em relação ao outro. Porque aquele que sabe quem é o próximo não perde de tempo questionando quem ele é, mas o tempo dele está empregado em se mover para sarar aquela pessoa. Todo mundo que se pergunta quem é o meu próximo ainda não entendeu nada. É isso que Jesus fala. Passando o fariseu olhou e não fez nada. Passando o mestre da lei olhou e não fez nada. Passando o samaritano olhou e se compadeceu dele. Fariseu, teologia boa. Mestre da lei, teologia boa. Samaritano, teologia ruim, mas atitude boa. O cristianismo tem que sair do campo das ideias, cara.
Se você quer uma filosofia, um estilo de vida, seja lá o diabo que você chama, cria um para você. Faz um para você, um felipismo, um natanismo. Faz qualquer coisa. Mas não vira cristão, cara. Porque a partir do momento que você se tornou um cristão, você é obrigado a perdoar. Essa questão, esse negócio de livre-arbítrio, isso não existe mais para uma pessoa que morreu. Eu nunca vi um morto falar assim, agora eu vou levantar daqui. Ele não levanta. Ele só está morto. Se alguém quiser levantar ele e trazer vida a ele de novo, ou mesmo morto, fazer ele fazer alguma coisa, o cara tem que pegar ele e fazer ele se mexer. E Jesus colocou o Espírito em nós, não para que agora a vida do Espírito seja manipulada por quem nós somos. É como se o corpo morto estivesse tentando conduzir o Espírito, ao invés do Espírito vir de novo e conduzir o corpo que estava morto. A gente tem a consciência de que o pecado é só uma doença. Tipo assim, eu estou doente hoje, eu vou mentir, vou me masturbar e está tranquilo, amanhã Deus me perdoa, me dá um remédio e está pronto. Mas o pecado é o motivo da nossa morte. E só tem um motivo pelo qual se vale a pena morrer, que é Jesus. É a missão sublime de Cristo. Para que no último dia você chegue diante de Deus e não tenha morrido como alguém que nunca quis viver de verdade. Você tenha morrido como um nécio, como aquele que só fez, mas amou mais a própria vida do que qualquer coisa. Quando a gente lê, não é possível servir a Deus e a Mamon, a gente associa esse negócio à parada de ter dinheiro. A gente já conversou muito sobre isso, Jonathan. Mas sabe qual que é a parada? Jesus não permite que tenha ninguém entre você e ele. Abraão, quando recebe Isaac, Deus fala para ele assim, será que Isaac está entre eu e Abraão? E Deus vai lá e se coloca entre os dois e fala assim, Abraão, me dá Isaac. Quando a Bíblia fala que ele é nosso intermediador, não é só a questão de ele levar as nossas demandas para Deus ou trazer as demandas de Deus para nós. Quer dizer que tudo passa por ele. E se alguma coisa dentro de nós ou alguma atitude nossa não passa por ele, está passando por outro Deus. E aí depende do molde que você está sendo formado. O fato é, quem senta à sua mesa a ponto de Jesus estar fora da sua casa? Quem senta na sua mesa a ponto de você colocar Jesus para fora da sua casa? E na mesa de Jesus não tem lugar para outra pessoa. Não existe, eu amo Deus e a carreira. Eu amo Deus e o iPhone. Eu amo Deus e o dinheiro. Eu amo Deus e o futebol. Se você ama Deus e o futebol, ama o futebol. Ama o dinheiro, ama a carreira. Faz alguma coisa por inteiro. Porque quando ele veio por inteiro, cara. Não foi só metade de Jesus que subiu na cruz. E, para finalizar, no cristianismo só existe 2 tipos de pessoa. Uma é a que está na cruz. E a outra é a que está embaixo da cruz, ultrajando quem está lá. Toda pessoa que não está na cruz está sempre ultrajando quem está em cima dela, por não saber o que fazer. Mas a pessoa que está na cruz, por saber o que fazer, olha para aquelas que não sabem e fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Você só pode ser um desses 2 tipos de pessoa. E todos nós aqui começamos como Gomer. Mas um dia nós podemos nos tornar Oséias. Compartilhar do sofrimento do coração de Deus. Mas isso é uma coisa para poucos. Isso é uma coisa para aqueles que Jesus falou, por minha causa, vocês serão chutados, apedrejados, espancados, açoitados, vão levantar calúnia contra vocês, vão prender vocês, vocês serão levados às autoridades e serão acusados de forma injusta, porque todos aqueles que querem viver piedosamente
vão padecer de muitos sofrimentos. O quanto a nossa vida hoje expressa essa verdade. Às vezes eu nem tenho coragem mais de chegar diante de Deus e olhar de cabeça erguida, sabe? Nem tenho, cara. Como eu posso chegar diante daquele que é santo, eterno e morreu por nós de cabeça erguida? Mas eu sempre escuto: aqueles que se achegarem a mim, de maneira nenhuma eu jogarei fora, eu lançarei fora. Ah, mas eu fui prostituto, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ah, mas eu sou um adúltero, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ah, mas eu sou soberbo, eu sou egoísta, eu sou... de maneira nenhuma os jogarei fora. Por que nós jogamos as pessoas fora? Como se elas não fossem nada. A gente chegou a dizer dos púlpitos: se você não vier, não faz falta, Deus não precisa de você. E de fato Ele não precisa, mas toda vez que você não vem, é uma cadeira vazia, é um abraço a menos, uma palavra a menos, um coração a menos, uma oração a menos, é tudo a menos. Por que a gente entrou nessa paranoia de substituir pessoas como nós substituímos coisas? De tratar a graça de Deus como se fosse um estoque eterno nos céus, um baú de tesouro que um dia vai acabar. Porque toda vez eu vou lá, pego um pedacinho da graça. Aí eu peco de novo, pego mais um pedacinho da graça. Mas a graça de Deus não é um objeto, ela é uma pessoa, cara. E é por isso que essa graça não se manifesta em nós, porque nós tratamos Deus como um objeto e não trazemos Ele para a nossa vida como uma pessoa. A ponto das outras pessoas verem e sem você falar, um dia você acabar se tornando igual o sal. O sal nunca está no cardápio. Você não chega no restaurante e fala: ó, refeição sal. Você só percebe que ele não está quando ele falta. É só aí que você percebe ele. Que a nossa fé chegue nesse ponto de não ser gigante, de não ser levantado, mas de ser indispensável, de ser luz do mundo, ser sal da terra. Mas se ele perdeu o sabor, para que ele serve? Se a nossa vida não é para ser levada após Jesus em direção a uma cruz, para que ela serve? Para quê? Para adquirir um monte de informações, para saber um monte de coisa da Bíblia, mas ela nunca se tornar pessoal para nós. E de novo eu estou falando sobre pessoalidade, eu não aguento mais isso. Mas é impossível não falar disso. É impossível não falar da forma que Deus me leva para participar do sofrimento dele. E aí pode ser bonito, não sei o que, não é bonito, é feio pra caramba. É triste, é dor, é porrada, é tudo. Mas no fim, você vê um Cristo crucificado, cara. E eu já nem sei mais do que eu quero falar. Acho que já passei. Eu nem sou muito bom nisso, para ser sincero. Lembrei. Para finalizar, a palavra diz assim, Paulo dizendo, né, obviamente, como eu não aguento não ir para a carta de Paulo. Quando você for ceiar, se você tiver algum irmão que você sabe que tem alguma coisa contra você, vai lá. Não é espera. Jesus não esperou Israel ir para o deserto, ele foi até Israel. E vai lá e faz as pazes. Depois você volta e entrega a sua oferta. Deus não aceita a adoração de uma pessoa que não consegue perdoar as outras. E a gente entrou no extremo de não falar mais as coisas que são erradas. Desculpa, mano. Se você não tem a capacidade de perdoar, de trazer de volta para a sua vida e se expor para ser ferido de novo, Deus não aceita a sua adoração. Porque Ele não te amou quando você estava bom. Ele te amou quando você era ruim. E eu já fui ruim demais. E sou ruim ainda.
Mas Ele não esperou eu ficar bom para me amar. Ele me amou ruim. Por que a gente não ama ruim? A gente só ama bom quando está lá na mesa dos anciãos lá. A gente tem que amar ruim. E eu acho que é por isso que o nosso evangelho cai, porque ele só ama coisa boa, não ama coisa ruim. E Jesus veio para amar coisa ruim. É por isso que da mesma forma que Oséias era tratado como uma vergonha e um escândalo, Jesus foi tratado como uma vergonha e escândalo. Porque ele não andava com os bonzinhos, ele andava com prostituta, com todo esse tipo de gente. E para findar, a lei judaica proibia que um sacerdote casasse com uma prostituta. Proibia. Era um objeto de escândalo. A pessoa era desonrada socialmente, não conseguia exercer nenhum tipo de trabalho, era uma vergonha. Coincidentemente, outra pessoa foi tratada como escândalo, porque andava com pecadores, com prostitutas, com leprosos. Era a mesma realidade, cara. Era a mesma realidade. E toda vez que uma mulher largava o marido, se ela fosse para um amante, adultério, o marido, mesmo querendo, não podia tê-la de volta. Era proibido pela lei de Deus. Então, quando fala que Jesus cumpriu a lei, ele veio para buscar um povo adúltero. E é por isso que o noivo morre, para se fazer novo novamente e poder casar agora com uma igreja renovada, com o sangue, com o preço pago pelo sangue de Cristo. Então, toda vez que você pensar em como você leva a sua vida, pensa que alguém morreu por você, mesmo você sem merecer. E nunca havendo possibilidade de merecer um pouquinho mais. Então, para de tentar ajuda a Deus, mano. Como eu tentei pra caramba e acabei arrumando mais uma amante. Era tipo Jesus e a igreja e eu na mesa. Amém? Eu sei, cara, eu nem queria falar sobre isso na realidade. Mas esse é o evangelho, mano. Esse é o evangelho, não tem outro. Não tem outro. Se você não está disposto a morrer, procura outra coisa para você fazer. Moisés vai me matar. Amém? Vou morar? Tá todo mundo bem?